Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, realizado hoje, direto da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Norte, e vamos conversar com Éden Lemos. Ele é presidente da Federação e a nossa reflexão no dia de hoje vai ser tentar compreender o que é que a gente pode aprender, quais são as lições que a gente pode aprender com a pandemia, não só quem está no estado do Rio Grande do Norte, no Brasil, mas toda a humanidade que tem passado por esse momento. Seja bem-vindo, Éden, ao nosso Espaço Cidadão. Eu é que agradeço, Robson, a oportunidade de estar aqui com você e todos aqueles que estão conosco através das redes sociais e também das retransmissões nos canais abertos. Eu gostaria que a gente pudesse refletir um pouquinho, sobre até os primeiros momentos de quando tudo isso começou, Cerca de 2 anos estão se completando que estamos vivenciando esse momento de pandemia, E o que é que a gente pode transmitir para o nosso telespectador a respeito? Olha só, a primeira coisa que eu gostaria de colocar nesse instante era a gente compreender que um fenômeno como esse, ele não é uma punição do nosso Pai de Deus para a humanidade. A visão que nós temos no Espiritismo, ela desconstrói essa ideia, mas na verdade, tudo aquilo que a gente construiu juntos, a humanidade, a providência divina diante da realidade que é posta, que favoreceu que o SARS-CoV-2 pudesse se expressar publicamente e se tornar uma pandemia, ou seja, envolver o planeta todo, é uma grande oportunidade para que a humanidade repense a si própria e nós também individualmente possamos aprender muita coisa. Já no impacto do início da pandemia, lá nos idos de fevereiro, já início de março, 2020, a humanidade começou a perceber que aquele fenômeno era um fenômeno planetário, não era só um fenômeno localizado, E aquilo dali foi cada vez mais trazendo uma lição para a gente, que o ser humano, ele faz parte da natureza da Terra. E isso para mim foi muito importante, como o primeiro aprendizado. Porque o mundo moderno, aquele mundo pós-revolução industrial, e aí a tecnologia e o conhecimento intelectual científico começou a criar toda uma certeza de que a humanidade controla a natureza do planeta Terra e pode fazer o que quiser. A humanidade que consegue mandar um foguete para a Lua, de repente se viu desnudada diante de um micro-organismo invisível a olho humano. Isso. E que fez para cada um de nós uma possibilidade de compreender que a gente faz parte, de fato, da natureza do planeta Terra. Para mim, Robson, essa foi a grande primeira lição. Nós fazemos parte da natureza e precisamos cuidar dessa natureza. Éden, e qual seria um segundo ponto que você pode destacar que é um grande aprendizado que a gente tem vivenciado com a pandemia, apesar de milhares de perdas de vidas humanas nesse plano terreno que tivemos no mundo inteiro e ainda estamos tendo? Sim. Eu penso que a segunda grande lição é de fato que a humanidade precisa cada vez mais cuidar de todos os seres humanos da sociedade. Perfeito. É uma mensagem de solidariedade. De solidariedade e cada vez mais a gente interiorizar a certeza de que se eu não cuido de todos os seres humanos, no contexto da pandemia, ela vai gerar cada vez mais dificuldades para a nossa vida. O mundo não pode ser bom só para mim. Exatamente. Tem que ser bom para mim e para você também, Para todos os seres humanos. Para todos os seres humanos. Porque como a pandemia alcançou um nível com esse vírus de contágio muito forte,
Então, o ser humano ele está sendo chamado a compreender de que não adianta, numa parte do mundo tudo está mais ou menos legal e eu esquecer o restante do mundo. Tipo, os países que economicamente dominam o cenário planetário, o cenário mundial, eles correram para comprar as primeiras vacinas em quantidade absurda. Para salvar as vidas dos seus cidadãos. Isso, exatamente. Aí, ao mesmo tempo, houve uma resistência dentro desses países que hoje está gerando outras experiências, não é? Como agora a gente está vendo nesse momento, aquele movimento anti-vacina que está potencializando a variante Delta e agora essa nova variante, né? Mas enfim, para mim a grande lição, a segunda grande lição, é a humanidade ser convidada a compreender na prática, através de uma experiência devastadora, de que eu tenho que cuidar de todos os seres humanos, que não há como a gente vencer a pandemia cuidando só de parte dos seres humanos, porque basta um ser humano para ele vitalizar a doença, mesmo com o processo de vacinação. Para a humanidade toda, né? Exatamente. Quando a gente pensa, sobretudo, nos países menos favorecidos, Isso. Sem recursos, sem condição, que poderiam ter recebido já, diante de tantas promessas, as doses para vacinar a sua população, pelo contrário, foi completamente esquecido. Isso. Né? E aí você acaba gerando condições para que o vírus continue a circular e volta mais forte a assombrar novamente aquela humanidade. Então, realmente a mensagem na prática, como você disse, para fazer com que as pessoas aprendam, né, que não adianta resolver só o meu problema, mas tem que resolver o meu, o seu, da humanidade. Né? Exatamente. É a mensagem da solidariedade. Agora, nós estamos aqui, não é, nessa atividade, você com máscara, eu com máscara, a equipe com máscara. Por quê? Porque a gente tem que se preservar e preservar cada um de nós que aqui estamos. Isso é um chamamento para a vivência da solidariedade, entende? E eu acredito que essa é a grande segunda lição que vai, à medida que a pandemia for se processando, a gente vai tendo oportunidade de aprender. É claro que nem todo mundo vai aprender da mesma maneira, mas é uma grande oportunidade para se aprender isso, na prática, né? Na prática, né? E também eu acredito que é digamos, uma mensagem de se dar a importância de valorização da própria ciência como produção do conhecimento humano, né? Porque durante séculos, né, alguns setores de religiões da humanidade batiam de frente, brigavam, condenavam tudo que a própria ciência, as pesquisas diziam, né? Muitos livros foram queimados, né? Tocou-se fogo em seres humanos, né? Verdadeiras fogueiras humanas foram acesas e hoje a gente se depara novamente com esse desafio, né? Exatamente. E hoje, especialmente nessa pandemia, o que é que a gente está vendo? Setores da sociedade que não são necessariamente movimentos religiosos, mas movimentos de cidadãos que não aceitam a ciência ainda hoje e começam a construir discursos, ideias negacionistas, não é? Com preocupações as mais variadas e que ainda hoje negam essa ação da ciência como algo importante a ser considerado. E veja que os cientistas e as cientistas hoje do mundo que viabilizaram estas vacinas que nós estamos utilizando, pela primeira vez na história da humanidade, deram uma resposta rapidíssima, não é? Com tanta segurança como nós estamos vendo. Então, se no passado era uma questão de cunho mais religioso, dogmático, hoje nós temos um dogmatismo também para lá da questão religiosa, que é o negacionismo que nós estamos vendo hoje por parte de grupos humanos por todo o planeta que estão favorecendo, inclusive, que as novas ondas ocorram na Europa, não é? Aqui na América, enfim, todas as partes do planeta.
Sem dúvida, né? E quando a gente pensa, digamos assim, no outro impacto que foi ocasionado pela pandemia, que de certo modo forçou, diante do isolamento social, a convivência de familiares, né? Acho que muitos familiares passaram a se conhecer que não se conheciam. Muitas famílias melhoraram bastante, outras se diluíram e se desfizeram de uma vez por todas. Por outro lado, muito se observou de amor, como também de muita violência praticada dentro de casa, não é? O que a gente pode tentar aprender com tudo isso? Veja bem, a doença, ela de fato promoveu esse isolamento físico ou social, seja como a gente queira defini-lo, né? O distanciamento, essa experiência da proximidade. A nossa sociedade, com raríssimas exceções, a gente vive uma fuga para fora de nós, seja nós mesmos, seja a nossa família, seja as relações que a gente tem, aonde nós temos atividade. Muitas vezes não é uma relação tão focada no vínculo com o humano. E essa pandemia, ela forçou o humano a conviver com o humano, seja especialmente no seio da família, ou nos ambientes de moradia coletiva também, não é? Sem dúvida. E o que dizer em relação a situações de extrema pobreza, né, que foram ampliadas, muito ampliadas nesse contexto de pandemia, né? Por duas motivações, né? Tanto a questão do impacto que isso gera na economia, né? Porque não se pode, claro, tem que pensar em cuidar primeiro da vida, da saúde das pessoas, é o que está em primeiro lugar. Óbvio que impacta na própria reflexo na economia. Mas, por outro lado, nós já vimos vivenciando uma onda, né, de dificuldades econômicas no Brasil, em outras partes do mundo, e somado a isso, com o desenvolvimento da tecnologia, no que a gente vive hoje de Revolução 4.0, que gera o desemprego estrutural, ou seja, muitos dos tipos de trabalho que pessoas faziam desapareceram. Por quê? Porque tecnologias substituíram, outros se transformaram, mas não houve, como não há velocidade para dar emprego a essas novas pessoas que estão perdendo seus espaços. Então, a pandemia, por que eu estou dizendo isso? Porque a pandemia acelerou esse processo tecnológico, contribuindo também com o desemprego em massa, né, como a falta de estruturação que a gente tem na sociedade que a gente vive. Então, o que dizer? Que mensagem levar à sociedade para que se olhe para essas pessoas que precisam ser olhadas, que precisam de solidariedade, precisam serem socorridas urgentemente, né? Sobretudo, é visível a olho nu como aumentou a população vivendo em situação de rua. Exatamente. Como espírita, a gente está focado nessa mensagem de amor que Jesus colocou para nós. E o mundo empresarial, ele é um mundo muito competitivo, não é? A realidade da economia no planeta, ela não leva muito em consideração o ser humano dentro dessas transições tecnológicas e dos modelos, digamos assim, de preparação do indivíduo para o mercado do mundo do trabalho. Muita gente vai ficando pelo caminho. E a gente precisa mudar um pouco disso, porque a pandemia também ensinou ao mercado mundial que o mercado mundial também depende desses seres humanos, seja para produção e consumo, não é? Eu não posso simplesmente me imaginar como investidor, como empresário, de que eu sou responsável sozinho por isso, mas que só o Estado é responsável por isso também. E que eu como empresário, eu como instituição que emprego, eu preciso ter um planejamento estratégico que também leve a dimensão da humanização do indivíduo e desses processos também, ajudando a sociedade a resolver esses desafios. E a pandemia forçou todo o mercado mundial, simbolicamente falando, a reconhecer, ou pelo menos ser forçado a parar e ver que para ele existir, eu preciso cuidar do trabalhador, eu preciso cuidar desses processos sociais também, não como alguém que vai resolver, não como instituição que vai resolver,
mas uma instituição que se beneficia desse mercado, mas também cuida dos seres humanos. Eu me beneficio, mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha devolver alguma parte. coisa para a sociedade de onde eu tenho o meu sustento. E exigindo do Estado que ele cumpra os seus objetivos e não só atenda aos interesses da minha empresa ou da empresa a que eu estou vinculado como investidor, não é? A gente precisa humanizar verdadeiramente o mercado para que ele continue provocando o crescimento do conhecimento intelectual, tecnológico, a melhoria do emprego, mas que a gente cuide dos seres humanos que estão aí. Seja qual seja a condição dele, se ele está abaixo da linha da pobreza, eu tenho que cuidar para que ele saia e as futuras gerações tenham possibilidade de viver uma nova realidade. Uma sociedade mais justa em todos os sentidos, né? Sem dúvida, né? Infelizmente no Brasil nós vemos das sociedades mais desiguais do mundo, né? A disparidade de renda e de patrimônio é algo absurdo. Mas estamos chegando ao final dessa entrevista com o Éden Lemos, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, aqui direto da Federação. Eu agradeço, Éden, sua participação, sua contribuição aqui no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo e eu peço que você deixe uma reflexão final junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham nesse momento, né? Sobretudo dessas lições que a pandemia tem a nos trazer. Bom, Robson, é um prazer imenso estar mais uma vez aqui com você e com todos vocês que nos acompanharam. A grande lição que a gente precisa compreender nessa pandemia é que aquilo que Jesus ensinou está aí claramente evidenciado. Se eu não amo o meu próximo como a mim mesmo, se eu não cuido do meu próximo como eu quero que o próximo cuide de mim, a gente sempre vai chegar nesses casos de experiências devastadoras como a da pandemia. Porque o próximo não é só o ser humano, não é? Mas é também a natureza, o planeta. E o SARS-CoV-2 nada mais é do que um minúsculo ser que nem é totalmente ainda vida, não é? O vírus é algo que transita entre essa realidade, não é vida totalmente, não é um ser biológico totalmente, ainda é um grande desafio para a humanidade compreender esse ser. Mas ele mexeu conosco em todos os sentidos. E cada vez mais essa experiência da pandemia exige que a gente cuide dos outros, do planeta, do mundo, de todos os seres humanos, porque só e somente só quando todos os seres humanos e todos os seres do planeta forem respeitados e cuidados por todos, é que nós teremos felicidade real na Terra. Perfeito. Muito obrigado, Éden. Prazer é nosso.